Eu sou um homem correto, de caráter, um pai exemplar. Eu sempre sonhei em ter a vida que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha como alicerce a minha mãe, e ela veio a falecer. E aquele vazio que foi criando dentro de mim, eu fui preencher ele através de droga. Para suprir a droga, comecei a traficar. Numa ocasião, o meu pai me ligou, só que ele já praticava também crimes, né? Ele fazia a prática do estelionato. E ele começou a me usar para fazer esses delitos também. E aí começamos a vir fazer visitas, né, em Criciúma, e numa dessas visitas eu conheci a Eliane, né? Eu já era independente aos 18 anos, fui morar sozinha com uma amiga. A gente gostava de sair nos barzinhos e lá ela conheceu esse rapaz que era viúvo, daí onde ele trouxe o Pedro para eu conhecer, e eu gostei dele e ele acho que se encantou também, deu certo. E logo eu já fui morar com ele em Florianópolis. E ela nem desconfiava que eu usava droga. Comecei a investigar, a seguir ele, e aí foi onde eu peguei ele usando droga. E eu fiquei apavorada. E aí comecei a vender as coisas dentro de casa, e o meu nome até mesmo pros traficantes começou a ficar ruim. E como se não bastasse a questão da droga que, né, me tirou o chão dos pés, eu ainda descobri que os dois, ele e o pai dele, eram bandidos os dois. Isso passou uns 2 anos, eu fiquei grávida, ganhei minha filha, minha primeira filha. Ele encontrou outro rapaz que fazia o mesmo que o pai dele fazia e eles faziam juntos. E a gente em grupo abriu uma empresa para fraudar os fornecedores mesmo. Através de uma abordagem da polícia na época por denúncia, né, de empresas que a gente fraudava, eu fui preso a primeira vez. Eu com a minha filha bebezinha, eles vieram dentro de casa buscar ele da cama e ele tinha passado a noite inteira usando droga. Quando saí, fiquei 1 semana no máximo sem usar e voltei a usar novamente. Daí foi onde eu pensei assim, não, se eu usar droga junto com ele, de repente ele vai, né, ele vai ver que eu tô usando a droga, ele vai assim, poxa vida, agora ela também não, né? Vou parar. E daí eu já estava grávida do segundo filho. E aí a gente saiu da casa que a gente morava e eu fiquei 2 anos usando com ele. A gente via ela com o braço roxo, assim, e ela não dizia o que era, ela dizia que era que foi tirar sangue, mas a gente via que não era, né? Como não tinha mais como conviver comigo, a minha esposa tomou a decisão de ir para a casa de uma irmã dela, Elisete, com os meus 2 filhos. E aí, para mim, foi como se tirasse o chão dos meus pés. Nessa época ele estava bem ruim, bem drogado, ele já estava vendo coisas, ele tinha mania de perseguição, ele se escondia dentro do guarda-roupa, ele se escondia embaixo da cama, isso ela contava, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso e eu disse, para mim, pode ficar o tempo que for, eu visitar nunca mais. Eu prometi que nunca mais ia botar meus pés lá dentro daquele lugar. E eu não fui. Quando eu via um preso receber visita e a minha visita não chegava, eu dizia, meu Deus, onde é que eu fui parar? Como é que eu deixei acontecer tudo isso comigo? Eu não tenho mais ninguém. Até que um dia, numa visita, que vinha o pessoal evangélico para evangelizar, e junto com eles vinha um conhecido meu, do tempo que a gente usava drogas junto, só que eu via nele uma transformação. E aquilo foi me chamando a atenção e me despertando a curiosidade de perguntar para ele o que tinha acontecido na vida dele. Aí então ele me falou, ele foi um amigo. Eu digo, quem é esse amigo?
dizendo assim, esse amigo é Jesus Cristo. Eu lembro até hoje que eu, mesmo sozinho, o meu orgulho, o resto ainda que eu tinha, eu disse que isso é coisa de crente, cara. Que Jesus Cristo o quê? Jesus Cristo vai mudar a vida assim? Diz ele assim, se tu crê, ele vai mudar. Se tu não crê, tu vai continuar aí. Tá vendo? O que tu quer? E aí eu aceitei o desafio. Eu já comecei a ver mudança ali dentro, mesmo ali dentro. A vontade de usar droga eu já não tinha. E aí eu comecei a me apegar a Deus e foi mudando o meu caráter. Eu fui vendo e aprendendo a discernir o certo do errado. E comecei a praticar o certo. Saí do presídio, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a igreja. E aí um dos meus propósitos já era voltar ao meu casamento. E aí eu vi que ele estava bem mudado, bem diferente. A minha esposa, vendo essa mudança em mim, ela me aceitou e a gente voltou a morar junto. E um dia ele me chamou e perguntou, vamos na igreja hoje comigo? E a gente começou a ir e eu já saí de lá em paz, com pensamentos, né, de construir mesmo a vida. E aí eu aprendi a usar a fé, uma fé que não se sente, mas se obedece. E logo em seguida, veio a fogueira santa de Israel, eu fiz meu sacrifício, eu renunciei o meu eu para fazer a vontade de Deus e as coisas começaram a mudar. Dali ele já foi chamado para um emprego que jamais ele imaginava, assim, né? Porque da onde ele veio. E aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho no ramo imobiliário e veio uma oportunidade que eu vi de eu não trabalhar mais como funcionário dos outros, eu ter a minha própria imobiliária. E fui prosperando e com essa prosperidade eu fui realizando os sonhos, que era o sonho de uma casa própria, né? Então hoje eu tenho a casa dos meus sonhos, hoje eu tenho a minha casa dos sonhos na praia, tenho o carro que eu quero, a minha esposa tem o carro dela, os meus filhos têm os carros deles, né? Claro que não foi da noite para o dia, né? Foi através de muito sacrifício. Hoje é uma vida maravilhosa, totalmente transformada. Hoje, graças a Deus, tenho paz. Eu que por várias vezes, né, maltratei a minha família, hoje o nosso amor se renova a cada dia no meu casamento, a minha relação com meus filhos, e isso para mim não tem preço. Temos assim tudo que a gente quer. Quanto mais eu era fiel no meu pouco, Deus foi me colocando no muito. Por isso que eu nunca vou negar o que o altar está me pedindo. Eu comecei a dar o meu tudo, quando era o meu tudo era R$300, a minha primeira fogueira santa, assim que eu lembro, né? Era o meu tudo, né? Então, hoje, posso aqui falar, a minha última fogueira santa foi R$100 mil,